Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio. E do nascimento até completar 6 anos. Essa é a chamada primeira infância, a fase em que o cérebro mais se desenvolve em termos estruturais. E por isso são os anos mais ricos para o aprendizado. No programa de hoje vamos saber um pouco mais sobre essa fase tão importante da vida. Para conversar aqui com a gente temos a participação de Marina Fragata Chícaro, diretora da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Bem-vinda, Marina. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite do programa da TV Senado e cumprimentar vocês, a equipe e toda a audiência da TV Senado. Obrigado, Marina. Para a gente começar então, estudos apontam que a primeira infância é o período da vida com maiores possibilidades de desenvolvimento de competências humanas. Explica isso pra gente. Bom, os primeiros 6 anos de vida são muito estudados hoje em dia porque eles são, de fato, a base da formação do nosso cérebro. Acho que nesse período, na verdade, desde a gestação, o cérebro da criança se desenvolve numa velocidade muito acelerada. A gente fala que é uma janela de oportunidade para que a gente possa nutrir esse desenvolvimento e ajudar com que essa criança ela adquira as habilidades, os conhecimentos, as competências, todas as capacidades necessárias, não só para ela enquanto criança, mas para o que ela vai ser no seu futuro na vida adulta. Tudo que a gente é hoje, né, aqui como indivíduo, se solidifica, é criada a base dessa arquitetura do cérebro nesses primeiros anos de vida. Por isso, esse é um período extremamente relevante para que a gente cuide, proteja e entenda a importância do desenvolvimento que pode ter impacto, inclusive, em toda a sociedade. Legal, você abordou questões do desenvolvimento do cérebro da criança, enfim, o que a neurociência, no geral, fala sobre o tema e também o que psicólogos indicam a respeito de cuidados especiais com essa fase da vida. Bom, a neurociência, ela traz nas últimas décadas uma informação muito importante, que esse desenvolvimento que acontece no nosso cérebro, ele não é só determinado ou motivado pela nossa genética, que é alguma coisa que durante muitos anos a gente acreditou, que a nossa herança genética determinava um pouco do que a gente ia ser. O que a neurociência trouxe de mais atual é que, na verdade, as experiências, o ambiente, eles têm um papel muito relevante nesse processo de desenvolvimento. Então, não é só o que a gente carrega geneticamente, mas o que a gente vive nesses primeiros anos de vida. As experiências, as interações, o ambiente ajudam a gente a desenvolver de uma forma mais plena ou não as nossas capacidades. Então, o que é importante da gente saber, né? A gente precisa saber primeiro isso, né? Ter essa consciência de que a criança, ela precisa viver dentro de um ambiente afetivo, dentro de um ambiente de proteção, com a menor exposição a vulnerabilidades, a adversidades. Até porque o que a neurociência também conta é que, por ser esse período uma janela de oportunidade, as adversidades podem vir a prejudicar esse desenvolvimento tão acelerado. Então, cada criança está lá fazendo mais ou menos o que a gente fala de 1 milhão de conexões por segundo. Isso é muito acelerado. E esse ambiente, ele pode favorecer esse desenvolvimento, essas conexões do nosso cérebro, ou ele pode, inclusive, vir a prejudicar. Quando uma criança vive num ambiente com muitas adversidades, muitos desafios, exposição à negligência, a fatores, né, que sobrepõem essas dificuldades nesses primeiros anos de vida, o que a neurociência diz é que o nosso cérebro pode ativar uma reação chamada de estresse tóxico. Isso é assim, uma linguagem bastante técnica, mas que quer dizer mais ou menos que o nosso corpo, o nosso cérebro ativa alguns hormônios que podem vir a, em vez de favorecer que essas conexões floresçam, pode fazer ou com que elas não aconteçam numa forma tão acelerada ou até desfazer conexões que o cérebro da criança foi conquistando nesses primeiros 6 anos de vida. Então, a gente precisa, de fato, de um ambiente protetor, né? A gente fala de um modelo chamado Nurturing Care,
que é um pacote que diz que a gente precisa olhar para a criança dentro da sua integralidade. Então, a saúde, as oportunidades de aprendizado, a nutrição, enfim, uma série, né, os cuidados afetivos, uma série de fatores que juntos vão ajudar esse desenvolvimento acontecer dentro do pleno potencial que cada criança tem, porque isso também é importante de a gente saber, cada criança é única e esse processo de desenvolvimento, ele acontece de forma distinta, né, segundo as diferentes infâncias. Eu reparei que você comentou a respeito das interações nessa fase da infância. E muitos pais que estão nos assistindo agora podem pensar, eles têm a dúvida, poxa, meu filho é tão pequenininho, será que eu coloco na escola para ter mais interação e desenvolver mais essas competências humanas nessa fase da infância? Ou outros já pensam no maior cuidado, um afeto caseiro, manter a criança em casa. Qual que é a sua visão a respeito disso? Na verdade, o que a gente precisa é que essa criança esteja num ambiente que favoreça o seu desenvolvimento, que favoreça ela experimentar, né, diferentes aprendizagens, que ela tenha estímulo, que ela tenha cuidado, que ela tenha afeto. Acho que existem dois ambientes diferentes, né? O papel, por exemplo, da creche, nesses primeiros anos de vida é diferente do papel da família. E esses dois momentos e lugares onde a criança se encontra, na casa e na escola, precisam trabalhar de uma forma muito integrada e complementar para prover a criança as suas necessidades. Então, a gente sabe pelos estudos, por exemplo, que a creche ela pode ajudar a potencializar esse processo de desenvolvimento, desde que, obviamente, seja uma creche de qualidade. Mas isso não substitui o papel que a família desempenha na vida dessa criança. Então, todos esses vínculos afetivos, essa interação próxima, esse contato, essa responsividade do adulto, da família, da mãe, do pai ou de outros cuidadores com a criança também são extremamente importantes. E eu acho que o que a gente precisa dizer é que não tem assim certo ou errado. Se cada uma desses espaços desempenhar o seu papel, entender a centralidade dessa criança e o seu processo de desenvolvimento, trabalhando de uma forma coordenada, isso pode ajudar, né, potencializar o desenvolvimento da criança. Então, é isso. Agora, o que a gente também sabe, e é importante dizer, Sérgio, é que quando as crianças estão vivendo numa situação de extrema vulnerabilidade, muitas vezes a creche desempenha múltiplos papéis, não só, né, a questão do desenvolvimento, mas tem questões de acesso à alimentação, tem questões até de proteção, né, de uma rede de proteção dessa criança. Então, acho que todos esses espaços, eles desempenham diferentes papéis na vida dessa criança. E o que a gente fala é sobre isso, né? A importância de, se está na creche, é importante que essa creche seja de qualidade para promover o desenvolvimento e é importante entender que a creche não substitui a família e vice-versa, né? Que essas coisas são complementares. E ainda falando de família, quais os principais cuidados, na sua opinião, que devem ter os pais e mães de primeira viagem? Bom, acho que tem uma série de questões que a gente precisa saber. A primeira é essa, né? Às vezes falta informação, falta para todos pais e mães entender a importância desses primeiros anos de vida. Entender que para uma criança, por exemplo, brincar é extremamente importante, porque é através da brincadeira que essa criança se desenvolve, experimenta o mundo, se reconhece. Mas existem vários outros elementos, além desse, que são bem importantes nesse começo de vida. Claro, primeiro os cuidados, obviamente, com saúde. A gente está aí num desafio gigantesco, por exemplo, com a nossa cobertura vacinal. Então, é importante cuidar de todas essas dimensões da saúde, que os pais levem as suas crianças para serem vacinadas. Mas existem outros elementos muito importantes que estão mais dentro dessa rotina mesmo da vida, né? No dia a dia, ali nas pequenas atividades que esse pai, essa mãe ou esse adulto cuidador desempenha com a criança, é importante entender que todas essas coisas pequenas da rotina, elas podem se transformar em oportunidades de conversar com a sua criança, mesmo que ela ainda não se expresse oralmente, a criança sempre faz, né? Ela tem toda uma linguagem para
demonstrar, né, o que ela quer, o que ela precisa. Então, acho que essa interação com essa criança na rotina afetiva, próxima, que dê conta de ser responsível, é uma palavra complicadinha, mas que fala assim, de observar a criança, entender, né, o desejo dela, conversar, interagir, isso é muito importante. Bom, aí você vai dizer, poxa, parece simples, mas se a gente for pensar na prática, não necessariamente é. Muitas vezes os adultos, primeiro que estão ali, né, de primeira viagem nessa maternidade, nessa paternidade, e depois podem estar vivendo em ambientes muito vulneráveis ou alguma situação de estresse, depressão, enfim. Todos esses elementos, eles podem tornar mais complexa essa interação com a criança. E o que a gente precisa evitar ao máximo, primeiro, obviamente, a negligência, mas também as interações que a gente diz que podem vir a ser, né, interações negativas. Então, violência, né, tudo isso que já é, por legislação, já é protegido e resguardado, né, a violência contra a criança, mas na rotina do dia a dia, o que a gente precisa é ajudar esses pais a terem elementos para usarem outras formas, outros como, né, interagir com essa criança, de modo a fortalecer essa interação, formar esse vínculo muito próximo e ajudar que essa criança se sinta segura. Acho que isso é muito importante. E acho que, por último, só dizer, é importante que os adultos também saibam que eles não têm que fazer tudo isso sozinhos, né? As políticas públicas precisam apoiar, né, os adultos nesse papel. A rede, a gente fala da rede estendida, né, dessa rede mais próxima, né, do bairro, dos vizinhos, dos familiares, também é uma rede de apoio para esses pais. E as políticas públicas, que eu já disse, né, também desempenham um papel muito importante. Cada vez que um pai, uma mãe, um adulto conecta com um serviço, uma UBS, ou está num CRAS, ou até mesmo na creche, né? É sempre uma oportunidade desse serviço apoiar e fortalecer o que a gente fala, o que a gente chama de parentalidade, que é um pouco esse exercício que esses adultos fazem para ajudar essa criança a se desenvolver, para ajudar com que ela seja autônoma, desde cuidando das necessidades básicas até promovendo o desenvolvimento da criança, dando limite, estimulando, formando vínculos. Acho que é um pouco isso. Você comentou a respeito de legislação, da atuação do poder público também, dando suporte para essa fase da vida. O que a legislação brasileira prevê especificamente para a primeira infância? Bom, primeiro acho que a gente sempre fala do artigo 227 da Constituição Federal, que fala da prioridade absoluta da criança em relação da criança e do adolescente, né? Em relação a uma série de direitos, direito à alimentação, direito à educação, direito à vida, direito à saúde, uma série deles. Dentro dessa prioridade absoluta também está a primeira infância, porque é a infância e a adolescência. Então é importante a gente saber, né, que o gestor, na hora de tomar a decisão, ele tem que sempre, né, estar atento a se de fato aquela decisão está atendendo a essa prioridade. Mas, para além disso, existe o Marco Legal da Primeira Infância, que é uma legislação que, na verdade, pioneira, né, poucos países do mundo têm, mas que traz, né, um pouco dessa visão da importância desses primeiros anos de vida e fala que, além da prioridade absoluta da criança, a gente tem uma série de diretrizes que precisam ser observadas na formulação das políticas públicas. Um exemplo, só para entender o que a gente está falando. Lá no Marco Legal está disposto, por exemplo, que a gente precisa ampliar o acesso, por exemplo, à educação infantil no Brasil. Mas que essa ampliação de acesso, ela deve vir acompanhada da qualidade. Então, ali está garantido que não é só oferecer a vaga, é muito mais do que isso, né? É o que é que você está oferecendo para essa criança ali, nessa janela de oportunidade tão importante. Uma outra diretriz que está dentro do Marco Legal fala sobre a equidade e sobre a prioridade das crianças em situação de vulnerabilidade a acesso a serviços, né? Então, existe uma série de diretrizes ali que colocam a criança na centralidade da política pública e ajudam com que a política pública esteja orientada a promover o desenvolvimento dessa criança e a cuidar desse adulto, porque a gente também não consegue, na verdade, olhar para a criança
sem olhar para esse adulto, esse pai, essa mãe ou esses outros cuidadores que estão ali com ela na rotina do dia a dia. Se essa família está vivendo, por exemplo, em situação de extrema pobreza, essa não é uma situação a que só a criança está exposta, né? Toda a família, muitas vezes as mulheres, mães solo, estão vivenciando esses desafios, né? E isso afeta, né, a toda a família, e isso pode vir a prejudicar o desenvolvimento da criança e a capacidade desse adulto, inclusive, de poder exercitar o seu pleno, né, cuidado ali por estar vivendo, por exemplo, uma situação de extrema adversidade. Então, o marco legal fala sobre essa prioridade, ele fala sobre essas diretrizes e orientações que devem ser observadas pelas políticas públicas para que a gente possa realmente apoiar a parentalidade e promover o desenvolvimento das crianças brasileiras, que são quase 20 milhões de 0 a 6 aqui no nosso país. A gente está comentando aqui de políticas públicas voltadas para esse público. E a gente já entendeu aqui no programa que essa fase da vida é uma fase de muito desenvolvimento de competências humanas. Então eu te pergunto, se o Brasil, num geral, a sociedade, o poder público, priorizar mais investimentos para a primeira infância, a gente pode esperar um país com pessoas mais capazes e inteligentes? A gente pode esperar um país mais justo, mais equitativo. A gente fala, bom, a gente tem 20 milhões aproximadamente de crianças de 0 a 6 anos no Brasil. E acho que, além das pesquisas da neurociência, a gente tem outras ciências também olhando para esses primeiros anos de vida. E acho que um dos achados que são super importantes está justamente nesse lugar de que, bom, esse investimento, ele é efetivo? Ele pode transformar um país? Sim, ele é efetivo e ele pode transformar um país. Como? Em que medida? O Prêmio Nobel de Economia James Heckman provou que cada dólar investido nessa primeira etapa da vida retorna em 7 dólares em menos gastos lá no futuro com questões de saúde, educação e inclusive segurança. O que a gente quer dizer com isso? Se você investe de uma forma qualificada, né, em políticas para esses primeiros anos de vida, uma visita domiciliar, um serviço de apoio parental, por exemplo, no CRAS, creche de qualidade, transferência de renda para essa família, se isso for feito logo nesses primeiros anos de vida, você pode ajudar a que essa criança tenha melhores índices de aprendizagem e isso influencia depois, né, na sua capacidade futura de aprender. Essa criança, quando adulto, ela vai poder cuidar melhor da sua saúde, ela vai estar menos propensa a se envolver com criminalidade, com drogadição. Então, são indicadores que nos mostram que investir nesses primeiros anos de vida ajuda a sociedade também, não só essa criança ou esse indivíduo, mas ajuda a sociedade a se desenvolver. Inclusive, há alguns estudos que mostram que esse é um caminho muito frutífero para você combater os ciclos intergeracionais de pobreza. Então, você investe menos, com mais efetividade no começo da vida, e você colhe, né, ao longo de toda a vida dessa criança e como sociedade, desfechos muito importantes, né, em termos de aprendizagem, em termos de acesso ao mercado de trabalho, de salários maiores, de menos envolvimento com criminalidade. Bom, que sociedade não quer alcançar, né, um lugar onde a gente tenha aí oportunidades mais equitativas, mais, né, oportunidades mais organizadas e bem distribuídas nesse começo da vida, sabendo que isso vai interferir no futuro individual e coletivo, né, para todos nós. Então, sim, a gente super defende, as evidências falam sobre isso e, como a nossa Constituição já diz, e o marco legal, essa prioridade absoluta, ela deve ser cumprida, porque ela é lei, ela tem base nas evidências científicas e ela pode vir a ter impactos de curto, médio e longo prazo que beneficiam a todos nós. Agora, Marina, a fundação que você dirige fez um estudo que apontou, né, vários achados dos impactos da pandemia do coronavírus sobre esse público, sobre a primeira infância. E um deles, um dos mais tristes impactos, é a questão da mortalidade materna. Queria que você explicasse para a gente que achados a respeito disso,
a pesquisa demonstrou, e também os impactos, as consequências para os pequenos, né, diante da mortalidade materna. Sérgio, é verdade. A gente estudou um pouco das desigualdades e também dos impactos da pandemia na atenção à primeira infância. E a gente tentou olhar aí para diversos indicadores que acompanham esse ciclo de vida. Então, desde a gestação até os 6 anos de vida da criança, e entender um pouco o que estava acontecendo e o que a pandemia, né, ou as escolhas feitas para lidar com a pandemia, trouxeram de agravos, por exemplo, para a vida das crianças nesses primeiros anos de vida. Em relação à mortalidade materna, de fato, esse é um indicador que chamou muita atenção nossa, porque o que a gente viu pelos dados é que houve um aumento, assim, muito expressivo nesse indicador. Para você ter uma ideia, dentro desse, na comparação, né, do antes e o durante esse período pandêmico, esse indicador cresceu 89%. E mais de 50% das mortes das mulheres foram motivadas pelo coronavírus. Só para você ter uma ideia assim, do que significa isso em termos de ordem de grandeza, a gente tem, dentro das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem ali um desejo, né, uma meta posta para todos os países de baixar esse índice para 30 óbitos por 100 mil nascimentos. O que a gente observou é que com a pandemia, aqui no Brasil, esse número foi para mais ou menos 114 para 100 mil nascimentos. E além desse número ter um crescimento exponencial e ser um número muito alto, né, chocante, um indicador que realmente chama bastante atenção, o que a gente também observou, olhando um pouco mais e desdobrando essa análise, é que ele afetou desigualmente a população. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para as mulheres pretas, esse indicador foi a 194 por 100 mil. Em comparação, né, com mulheres brancas, por exemplo, ou as indígenas, em que esse indicador era de 140 por 100 mil nascimentos vivos. Esses números são gritantes e quando a gente fala de números é muito frio, né? Mas significa isso, significa que a gente perdeu mulheres, mães, gestantes, né? E isso é irreparável em termos de país, né? E você perguntou das crianças, né? Sim, todas essas perdas logo no início da vida podem vir a causar, certamente, né, impactos na vida dessa criança. Então, de muitas ordens, né, desde o fato de que essa criança está sendo privada, né, dos seus laços afetivos mais próximos, né, com a sua mãe. E como a gente estava dizendo aqui, o vínculo, o afeto, essa interação desse adulto, dessa mãe com essa criança, ela é muito importante nesses primeiros anos de vida. Mas até questões mais, né, a privação da amamentação, dos cuidados em geral, da interação, né, do direito, né, de viver, de conviver com a sua mãe. E o que as pesquisas mostram é que essa criança, enfim, em situação de orfandade, ela pode estar exposta a mais situações de vulnerabilidade. Então, de fato, esse é um dado alarmante. A gente ficou assim, muito preocupado, inclusive, porque ele também mostra essa desigualdade, que é uma desigualdade brutal no Brasil, de raça, de cor, né, de muitas questões. E ele também conversa com uma outra desigualdade, que é a regional. Então, esse indicador também variou segundo as nossas regiões brasileiras, e aí isso dialoga muito diretamente com as nossas questões, né, de desigualdades Brasil afora. Então, é isso, a gente tem estudos e tem clareza, né, de que agora o poder público também precisa, né, estar muito mais próximo das crianças e das famílias que passaram por essa situação extremamente dura, traumática e que pode vir a trazer impactos, né, para a vida e para o desenvolvimento dessa criança. Com certeza. Eu queria agradecer sua participação, Marina Chícaro,
aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os outros programas da TV Senado estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv. Ou então também pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado e até a próxima.